Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por esse grande privilégio que Ele tem me dado mais uma vez de estar aqui diante dessa câmera e também você aí do outro lado para estar nos assistindo, nos ouvindo, e agradecer por esse grande privilégio também de poder mencionar na santa e poderosa palavra do eterno Deus. Eu queria ler juntamente com você no livro de Salmos, também o livro de Terlim, que é o seu nome em hebraico, no Salmo de número 30. Salmo não tem capítulo, porque são independentes, não é uma história sequencial, então não temos capítulo no livro de Salmos, e sim temos 150 salmos. E no Salmo de número 30, o Salmo de Davi, do rei Davi, Melech Davi, no versículo de número 6, nós, na última parte, nós vemos algo da seguinte maneira: as lágrimas podem demorar a noite inteira, mas com a alvorada vêm os gritos de regozijo. A última parte do versículo de número 6 de Terlim, Salmo, do Salmo número 30. As lágrimas podem demorar a noite inteira, mas com a alvorada vêm os gritos de regozijo. Nós cremos nessa palavra porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nós temos um auxílio do eterno Deus nos nossos dias, principalmente da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos nós aqui temos passado e podemos passar por tribulações. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele estava preparado para todas as coisas nesta vida, que nada para ele fazia diferença, tanto em ter como não ter. Ele já havia aprendido a viver tendo ou não tendo algo para si. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Quer dizer, se ele tivesse, ele podia; se ele não tivesse, ele podia tudo em Cristo Jesus, que fortalecia a sua vida. Então nós sabemos que nós temos um refúgio, nós temos aonde nos recorrer. Nós que servimos ao eterno Deus, nós sabemos que há um grande recurso. Assim como quando nós necessitamos, de água, nós sabemos que na torneira provavelmente nós vamos encontrar, e nós vamos até a torneira, ou se estivermos na estrada e sabemos aonde há uma fonte e passarmos com sede, nós sabemos que se nós formos até a fonte, nós poderemos obter água, e muitas vezes a água fria, para refrescar, para saciar, para matar a nossa sede. Então nós sabemos aonde recorrer. Assim mesmo, nós que somos servos do Altíssimo, nós sabemos onde está o recurso. E o salmista Davi, por certo, para escrever esse salmo, esse canto, onde ele louvava e adorava o nome do eterno Deus, por certo, muitas noites ele passou em pranto, em lágrimas, porque nós sabemos que ele era pastor de ovelhas. Então ele saía, e quando ia para alimentar as ovelhas, percorria grandes distâncias que muitas vezes levavam dias para ir e dias para voltar para a sua fazenda, para onde ele morava. Então ali ele tinha que passar a noite em claro, muitas vezes, porque havia o perigo dos animais selvagens atacar o rebanho. Havia até mesmo o perigo de alguém que quisesse talvez levar algum animal do seu rebanho de ovelhas, levar uma ovelha. Então eles precisavam passar, os pastores
revezando muitas vezes, mas precisavam passar a noite acordado. E tenho certeza que nessas noites, quando vinha a angústia, quando vinha o sofrimento, ele, por certo, passou por momentos de tribulação, por momentos de tristeza, por lágrimas, e ele então chorava, mas ele tinha ao alvorecer, na manhã, ele, por certo, ele se regozijava, e ele então pegava a sua harpa, e ali ele então dedilhava aquelas cordas e louvava o nome do nosso eterno Deus. E ele então com essa experiência passou. E nós vemos também que muitas pessoas, quando tiveram um encontro com Jesus, provavelmente eles haviam chorado muito. A Bíblia nos conta de uma mulher que era uma viúva e havia perdido seu filho. Por certo, ela havia chorado muito e estava em prantos, em choro. Ela, no momento em que ela encontrou com Jesus, Jesus foi passando, e quando chegou na cidade de Naim, Jesus então encontra com aquele enterro, aquele sepultamento que vinha caminhando, né? Aquelas pessoas que estavam caminhando, levando aquele jovem ali para sepultar. E Jesus então encontra com aquela mulher e diz: não chores mais, não chores mais. Então, até aquele momento, por certo, passaram a noite, né, no velório, e até aquele momento eles estavam ali, e aquela mulher, principalmente sendo a mãe daquele menino, já viúva, não tendo marido, ela agora acaba de perder o seu único filho, e então Jesus diz: não chore mais, não chore mais. E aquela mulher então pôde ver aquele grande milagre acontecer, quando Jesus toca no esquife e diz para aquele jovem se levantar, e aquele jovem volta a ter vida novamente, e ele entrega para sua mãe. Então cumpre-se essa palavra de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, todas as noites, então, somente as noites que virá amanhã na alegria? Não. Nós sabemos que muitas vezes nós acordamos e estamos desesperados, nós acordamos e estamos numa situação muito drástica, e o dia para nós se transforma em noite. Então aqueles dias tão ensolarados que podem estar fora para outras pessoas, e às vezes nós olhamos para outras pessoas e elas estão rindo, e elas estão falando, elas estão vivendo normalmente, mas para nós muitas vezes há um momento de uma noite em pleno dia, né? E ali então, se nós clamarmos, se nós buscarmos a solução, e muitas vezes chorarmos, né? Chorarmos aos pés do nosso Deus, nós sabemos que a alegria vai vir. Quer dizer, o amanhecer para a nossa vida não precisa ser um amanhecer de uma noite física, mas pode ser um amanhecer de uma noite, né, drástica para nós, de uma noite mental, de uma noite em que nós às vezes achamos que as coisas não estão boas, e para nós então ela não pode ser um dia maravilhoso. E aí então nós recebemos a resposta do Senhor, e aí sim vai ser o amanhecer de nossas vidas. Então a alegria vem pelo amanhecer. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui que a resposta virá do Senhor, não somente quando oramos e passamos a madrugada em oração e em prantos, não, muitas vezes quando essa noite é uma noite para nós, tudo estão em trevas para a nossa vida, e nós temos um encontro com o nosso Deus, quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós esperamos. Então eu não sei a situação que você pode estar passando nessa hora. Talvez, não sei que hora você está me assistindo, me ouvindo. Pode ser noite, pode ser dia, pode ser em pleno meio-dia que você está me assistindo nessa hora, mas para você é uma noite. Para você que está em pranto, pode ser uma noite muito grande. Talvez
essa enfermidade que você está carregando, talvez esse dia que você está passando, esse problema que você está passando, esse conflito que você está tendo consigo mesmo, pode ser a noite sua. Tem uma coisa: se você chorar aos pés de Jesus, se você confiar no poder do nosso eterno Deus, eu tenho certeza que a alegria vai vir pela manhã, e os gritos de regozijo, como diz aqui, com a alvorada virão os gritos de regozijo. Você vai regozijar na presença do Senhor, você vai louvar, você vai bendizer o nome do Senhor. Então a noite para as nossas vidas pode não ser a noite física, a madrugada para nós pode não ser a madrugada física, onde a escuridão está em nosso redor, mas pode ser aquela escuridão íntima, onde você talvez pode estar trancado no seu quarto, né? Não querendo ver a luz do dia. Não, para você está sendo as trevas, e você não quer nem abrir a porta. Você pode não estar querendo conversar com ninguém, dialogar com ninguém. Olha, eu digo uma coisa para você: se você falar com o nosso Deus, por intermédio de Jesus, Jesus disse: olha, aqueles que virem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quando nós clamamos a Jesus, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então nós sabemos que essa noite para você pode se transformar na alvorada, no dia que vai nascer para você. Mas você precisa muitas vezes chorar aos pés do Senhor, você precisa muitas vezes clamar, pedir, esperar, aguardar na manifestação e na presença do nosso eterno Deus, para que você seja bem sucedido. A Bíblia relata vários casos de pessoas, talvez aquele homem em Gadara, aquele gadareno que estava possesso de demônios, que perturbava as pessoas dia e noite. Ele morava no cemitério, né? Estava ali morando junto naquele lugar onde nós colocamos os nossos entes queridos que partem para a eternidade, e ele morava naquele lugar. Cadeias não lhe seguravam, prisões não lhe seguravam, nada que pusesse sobre ele segurava aquele homem, e ele perambulava nu, assustando as pessoas que passavam pelas estradas, assustando as pessoas, talvez noturnamente andando pelas cidades, quando ele entrava, porque ele estava possesso de demônios. Então para ele era uma noite, porque quando ele encontra com Jesus, e Jesus repreende aqueles demônios, então a vida dele muda, e ele então quer até estar seguindo a Jesus. Ele vai querer seguir a Jesus, e Jesus diz: não, você tem aterrorizado, você que vivia nas trevas aí, para você estava naquela noite, mas agora você teve um encontro comigo, eu te libertei, né? Para ele chegou o dia, para ele chegou a alvorada, para ele o sol renasceu novamente, e aí então teve aquela alegria, e ele ficou aos pés de Jesus e querendo seguir Jesus. Jesus falou: não, você vai ser um grande testemunho na cidade aí e na redondeza, onde todos lhe conheciam, onde todos lhe temiam. Você vai falar que é possível uma libertação, é possível o dia chegar para você, ainda que você esteja em grande sofrimento, em grandes tribulações, em grandes problemas. Talvez o seu problema para mim possa não ser muito, mas para você é. Então, essa noite que você está passando, saiba, se você passar aos pés de Cristo, se você passar na presença do Senhor, tenha certeza que essa noite para você vai acabar, vai chegar o dia, vai raiar o dia, assim como todos os dias nós vemos que chega a noite, mas no outro dia ela se renova com o sol novamente, aí nós podemos, renovar na presença do Senhor. Saiba que isso para você vai acabar, se você confiar em Deus, se você chorar. Então o salmista Davi, confiante naquilo que o Senhor podia fazer para ele, confiante porque ele era fiel ao Senhor, né? Ele sabia que mesmo durante os momentos de tribulação, uma hora iria cessar esses problemas, uma hora o dia ia raiar. Assim como todos os dias vêm, as noites chegam, mas o dia amanhece. Ele tinha certeza que o seu Deus, ele não iria abandoná-lo. O seu Deus estaria naqueles momentos
de tristeza estaria com ele para lhe dar força para que ele pudesse alcançar o alvorecer, e aí então os gritos de regozijo seriam ouvidos pelas pessoas. Assim mesmo o Senhor, quer ouvir esse grito seu quando você clamar a Ele e Ele vier com a resposta. Eu tenho certeza que você deverá então estar aí glorificando o nome do nosso eterno Deus, gritando para as pessoas: olha, o Senhor me visitou, porque nós temos certeza que Ele é o guarda fiel, Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, Ele acampa, os seus anjos acampam ao nosso redor para nos guardar. Então nós sabemos que a alegria virá, mais cedo ou mais tarde ela chegará na sua vida, e essa noite que você passa, essas trevas que você passa, talvez até mesmo pelo pecado, que acumula-se na sua vida, até mesmo pelos vícios que você não consegue se libertar, se você chorar, se você clamar, se você cair aos pés de Cristo, o dia vai amanhecer para você. Essa grande tribulação, esses problemas, essa luta que você está tendo, ela vai se acabar, porque é esse o objetivo do nosso Deus, é estar ao seu lado, é vir com a resposta para que o nome dele seja glorificado em sua vida. Você então saiba, o choro pode durar uma noite, mas tenha certeza que a alegria virá ao amanhecer daqueles que confiam no eterno Deus, daqueles que esperam, que aguardam, que sabem que o Senhor é poderoso para responder, o Senhor é poderoso para estar contigo, o Senhor é poderoso para ouvir a tua voz. A Bíblia nos relata que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. Basta nós então reconhecemos a nossa vida, ou reconhecemos o nosso modo de vida, reconhecemos que somos carentes e necessitados, e assim clamarmos, como aquele cego, o cego ali de Jericó, da cidade de Jericó, quando o Senhor passa por ali, ele vivia em trevas, estava ali em trevas, e trevas físicas mesmo, porque ele não enxergava. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Ninguém falou para ele que Jesus tinha descendência de Davi, e ele disse: Jesus, filho de Davi, o Salvador, filho de Davi, meu Salvador, Deus, meu Salvador, filho de Davi. Jesus, Yeshua, ele gritou naquele momento e passou a gritar, e alguém chegou para ele querendo desanimar: não, fica quieto, você acha que ele vai te ouvir? Você é um sujo, vive aí rastejando, pedindo esmolas, porque não podia trabalhar devido à sua deficiência visual, ele não tinha como trabalhar, vivia de pedir esmolas, todo sujo. E aí então ele passa, a Bíblia diz que ele, quando as pessoas vieram lhe desanimar, ele passa a clamar mais alto, e passou a gritar mais alto, e Jesus então ouviu a sua voz, parou e disse: venha, e ele lançou de si a sua capa, aquela capa toda suja, e foi ao encontro de Jesus, mesmo sem enxergar, foi se arrastando, ouvindo a voz de Jesus onde ele estava, e ali Jesus cura ele, e a luz chega para ele naquele momento. A luz veio para ele, então aquelas trevas que ele passou até aquele momento, não havia mais. Chegou para ele o dia, e ele regozijou, e ele glorificou o nome do eterno Deus por esse grande livramento que ele teve na sua visão, e agora ele passou a enxergar. Aquele homem era cego, aquele homem estava em trevas verdadeiras, era noite constante para ele, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele clamou, ele pediu, ele implorou, mesmo sendo rejeitado pelas pessoas, sendo desanimado pelas pessoas, ele não desanimou, ele foi em frente, ele correu, ele foi adiante, ele confiou, ele sabia que havia uma solução para o seu problema, e estava em Cristo Jesus, e ele confia e recebe a sua bênção. Você vai ficar aí parado? Você vai ficar sem clamar? Você vai ficar sem pedir? Você ainda vai continuar nessas trevas? Você vai ainda continuar nessa noite? Se continuar, clame, ore, chore na presença do Senhor, porque a alegria virá ao amanhecer, o regozijo virá ao amanhecer na sua vida. Tenho certeza, como Davi disse, as lágrimas
podem demorar a noite inteira, mas com a alvorada vem os gritos de regozijo. Oh, que alegria quando nós recebemos, né? Quando nós recebemos a bênção da parte do Senhor, quando nós recebemos a solução dos nossos problemas, quando nós entramos, né, na presença do Senhor, e aí nós conseguimos obter a resposta do Senhor, resposta favorável que Ele tem para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de bons, são pensamentos de coisas boas. O Senhor quer o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas muitas vezes o modo que nós vivemos, o sentido que nós temos desse mundo, nos leva a um problema, nos leva a uma tribulação, nos leva a um sofrimento, nos leva a trevas em nossas vidas, onde nós achamos que não temos mais solução, nós não vemos a luz, né, no fim do túnel, tudo está escuro, não podemos voltar, e agora pensamos que tudo está acabado. Não, há ainda uma solução para você, há uma solução em Cristo Jesus. As trevas, a noite, a escuridão pode demorar uma noite, mas a alegria com as lágrimas, ela vem pelo amanhecer. Na alvorada o Senhor vai visitar a sua vida, na alvorada o Senhor vai manifestar o seu poder, na alvorada o Senhor vai trazer a solução do problema que você está precisando, na alvorada virá a cura, na alvorada virá a libertação para a sua vida, daqueles que buscam, daqueles que creem, daqueles que esperam, daqueles que clamam, virá a solução, virá a luz para você, e eu creio dessa forma em Cristo Jesus. Como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele sabia que mesmo estando em trevas, mesmo estando em dificuldade, mesmo muitas vezes passando fome, mesmo estando encarcerado, ele sabia que a luz do Senhor não faltaria na sua vida, que viria a solução do seu problema, e ele estaria então na presença do Senhor, glorificando o nome do nosso eterno Deus. Saiba então, não está perdido, nem tudo está perdido, né? Enquanto há vida, há solução para os problemas, enquanto há vida, há esperança. E ainda Jesus, mesmo para alguns que haviam já passado pelas trevas, mortos, né? Jesus ainda ressuscita como aquele menino, né? Jesus ainda traz a ressurreição. Quer dizer, mesmo a morte ainda, para o nosso eterno Deus, se for seu plano, se for seu desejo, não é o fim para a sua vida, né? Lázaro já estava há 4 dias sepultado, Jesus chama ele para fora, estava nas trevas, estava na noite, né? Para ele, para a sua vida física, era noite, mas Jesus chama ele para fora, tira a pedra do sepulcro, chama ele para fora, e ele não somente viu a luz, né, desse dia, mas ele viu a luz que era Jesus, né? O próprio Senhor Jesus chamou ele para fora e ele voltou a viver. A luz voltou na sua vida, e você hoje pode ter a solução do seu problema. O choro, as lágrimas podem durar a noite inteira, mas no alvorecer teremos a solução, e os gritos de alegria, de regozijo chegarão para mim e para você. Creia nisso, receba Jesus como seu Salvador, clame a Ele, e Ele trará a luz do Senhor para a sua vida, Ele trará a solução do problema para você. Que assim o eterno Deus possa te abençoar em Cristo Jesus, e o seu Espírito, o Espírito Santo, possa falar melhor no seu coração. Amém.